Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Meus amados, fico muito feliz em ter mais a oportunidade de falar um pouquinho de Jesus Cristo. É um prazer muito grande que eu tenho em falar do amor de Deus, né? Com respeito ao batismo do Espírito Santo, que é o meu foco, é falar sobre o batismo do Espírito Santo, né? Já falei com os irmãos sobre a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo. Então, o meu tema é esse, né? Então, eu quero falar mais uma vez, que está lá em Isaías. Você lendo Isaías, do capítulo 11 de Isaías, vocês vão ver realmente o que diz a Bíblia. Eu vou só apontar para os irmãos no livro de Isaías, do capítulo 11, verso 2, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza. Eu quero falar sobre o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza, que está realmente lá no capítulo 2, do versículo 2 do capítulo 11 de Isaías. Então, meus amados irmãos, quando nós falamos sobre conselho é coisa maravilhosa, né? O conselho, a pessoa, nós temos vários tipos de conselho. Tem conselho bom e conselhos maus. Mas eu quero falar realmente no conselho espiritual, no conselho que Deus nos dá, a expressão de aconselhar. Quem se dirigir a nós, a se dirigir a um servo de Deus, a uma serva de Deus, que ela tenha um conselho excelente para dar à pessoa que procurar, porque Jesus é o conselheiro, né? Quando Isaías profetizou, diz, é o príncipe da paz, o conselheiro. E desse conselheiro que eu quero falar nesta oportunidade. E quando nós vamos falar sobre o conselheiro, nós temos aqui realmente alguns versículos da palavra de Deus. Só vocês verem Provérbios, do Provérbios 19, verso 20 a 21, vocês vão ver um versículo tão maravilhoso que fala sobre conselho. E eu quero ler os versículos. O versículo 20 diz o seguinte, olha, versículo 20: ouve o conselho e recebe a correção do Senhor. Isso é coisa boa, nós ouvir conselho, irmão, conselho de Deus. E no verso de número 21 diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Conselho do Senhor permanecerá. É coisa maravilhosa, irmão, quando o crente está perturbado, sentindo qualquer dificuldade, e vai com o Senhor e recebe o conselho de Deus. Às vezes se dirige ao irmão que vive pregando a palavra de Deus, se dirige à irmã que vive meditando na palavra de Deus, orando, e a pessoa tem um conselho especial para a gente. Você sai feliz, satisfeito, porque é conselho de Deus que vem para nós. Então, irmãos, é muito bom nós recebermos esses conselhos maravilhosos, né? Por isso que eu estou falando nesta tarde, já falei realmente, quando você pegar a Bíblia Sagrada, que você for para o capítulo 11 de Isaías, né, do verso 2, você vai ver todas essas bênçãos que você recebe quando recebe o batismo com o Espírito Santo. Eu estou falando aquilo que a Bíblia diz, irmãos. Vocês podem ver realmente. E quando nós falamos de conselho, eu quero fazer mais uma referenciazinha de conselho aqui para os irmãos, que no capítulo realmente, mesmo lá de Provérbios, né? O verso do capítulo 27, verso 9, tem outros versículos maravilhosos que eu gosto de ler para os irmãos. Eu quero ler 27 e o versículo 9, que diz o seguinte: o óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Oh, coisa maravilhosa, irmãos, um conselho maravilhoso. Um amigo chega doente na sua casa e você dá um conselho maravilhoso. Ele sai feliz com o perfume, né, que ele recebe, né? Então medite nessas palavras, irmão, medite nessas palavras e veja o que o Espírito Santo de Deus faz na vida do homem e da mulher crente, que vive servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Eu estou falando para o crente que já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida e agora recebe o revestimento do poder de Deus e recebe esses dons maravilhosos, né? Essas bênçãos maravilhosas que Deus coloca no lábio de cada um para falar segundo a sua palavra. Que neste dia, você realmente possa ser aquele crente que deseja realmente meditar na palavra de Deus e ter na sua mente, no seu coração, o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ler mais uma referência para vocês, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, verso 38. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5,
e o verso de número 38. No capítulo 5, e o verso 38 diz assim, 36, 38. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é do Senhor, é do homem, se desfalecerá, mas se for do Senhor, permanece. O que foi isso? Conselho de um homem aqui sábio, que quando queriam prender os apóstolos, né, no outro dia na audiência, esse homem chegou realmente com esse conselho, que é no Sinédrio, né, e ele deu esse conselho, não, solta esse homem. Se a coisa é de Deus, vai vingar, se não é, se é do homem, vai desfazer. Então, irmãos, e foi um conselho que todo mundo aceitou, por isso Paulo realmente ficou, permaneceu ali, realmente naquela igreja, por muitos e muitos dias, com os apóstolos, pregando a palavra de Deus. Conselho é coisa maravilhosa, irmãos. No meu tempo, eu quero falar muito pouco sobre conselho, porque se vocês pegarem a Bíblia Sagrada, nós temos cerca de 18 vezes que fala na Bíblia sobre conselho. Então, vocês vão para a Bíblia e vocês vão encontrar todo esse conselho maravilhoso que vem de Deus, que é o príncipe do conselho. Realmente, Deus é realmente o conselheiro que nos ensina e nos admoesta. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde, neste dia, que nós possamos ser essa pessoa que busca a sabedoria de Deus. Já falei sobre sabedoria, já falei sobre a paciência do homem, e agora eu estou falando sobre o conselho do homem, né? Como é bom realmente, e a firmeza. Firmeza. Quando nós falamos de firmeza, irmãos, eu quero apresentar porque os versículos aqui da palavra de Deus de firmeza, que diz o seguinte, né? No Salmo 31, verso 3, tem um versículo muito maravilhoso que eu li para os irmãos. No Salmo 31, no Salmo 31, versículo de número 1, né? Salmo 1, no Salmo 31, versículo de número 3, diz o seguinte: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Deus, aqui o salmista diz, Deus, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Então, irmão, se Deus é a nossa fortaleza, de que eu não tenho medo? Né? De quem temerei? O salmista diz, né? De quem temerei? Nem o mal algum se dará na nossa tenda, irmão. Então nós não podemos ter medo, nós podemos falar com a ousadia do Espírito Santo de Deus, falar como Pedro falou, no meio daquela multidão, que o povo possa dormir com atenção e aprender com as nossas palavras. Que as nossas palavras são bíblicas. E quando nós falamos da Bíblia Sagrada, irmão, todo mundo nos ouve. Que Deus nos abençoe, que realmente nós possamos sentir esse desejo de ser batizado com o Espírito Santo para receber essas bênçãos maravilhosas. Que os irmãos, realmente, eu quero agradecer os irmãos, que os irmãos compartilhem conosco, né? Compartilhem com os demais irmãos, se gostaram. É uma mensagem que eu estou fazendo, estou apresentando essas oportunidades. A gente não tem muita oportunidade no público, eu quero falar realmente aqui na rede social. E que os irmãos me ajudem, né? Divulguem aos demais irmãos e que sinta o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Amém.